Bom dia, pessoal! Mais uma vez falando sobre direito tributário, professor Bruno na área. E a gente vai terminar de falar sobre o ISS, ok? Então, a gente tem que fazer uma comparação, tá? Sobre o ISS e sobre o ICMS. Frisar aquilo que eu falei na aula passada, principalmente sobre aquela questão de haver uma prestação de serviço do transporte. E aí, entre esse serviço de transporte, tem o transporte que funciona dentro do município, só dentro do município, ele não sai do município. Tem o transporte que ele acontece onde que existe o início desse transporte num município e o término desse transporte em outro município, ok? E aí a gente tem, né, uma subdivisão que onde desse transporte de um município para o outro pode haver até a mudança, né, a transposição para um outro estado. Então, a gente tem a situação de ter o transporte intermunicípios, ou seja, entre municípios, e interestadual, entre dois estados, ou mais. E aí, dentro dessa perspectiva, foge da competência do município, não vai incidir ISS e vai incidir ICMS. Ok? Então, o serviço de transporte, para que haja incidência do ISS, para que seja competência do município, é aquele transporte que vai se dar somente dentro do município, tá? Não há transposição de limites de um município para o outro, ou de estado para outro, ok? Então, essa é a situação que eu queria confirmar com vocês, para poder fazer uma perguntinha. Fazer uma perguntinha. Tá legal? Então, eu espero o resto do povo chegar, porque eu não quero responder, não. Tá bom. Vai escutando a música de fundo aí. O que é isso? Hoje é sexta. Não dá nem pra entender o que é. Vamos lá, pessoal. Vou colocar umas caixinhas boas aqui, viu? Comprar umas caixinhas da JBL para o som sair com qualidade. E melhorar a internet também pra não ficar travando o som. Minha internet é boa. Deixa eu puxar aqui. Professora, a Júlia tá reclamando que você não aceita ela. Ah, acabou de aceitar. Oi, Júlia. Já aceitei todo mundo. Já aceitei todo mundo. Olha só. Eu vou fazer uma apresentação de tela para que vocês possam entender o que eu quero dizer. Fica mais fácil. Como sempre, né? Aqueles desenhos legais que eu faço. Então, continuando falando sobre ISS, tá? Daí a gente vai falar sobre o transporte, ok? Prestação de serviço de transporte. Vamos lá. Então, aqui, ó, nós estamos falando, ó, nesse círculo, é como se fosse o limite do território municipal, ok? Território municipal, dá uma olhada. Então, aqui dentro é o município de Rio Verde.
tá? Município de Rio Verde. Bom, se um buzu, né, tá mudo só para você. Se um buzu, vamos colocar o buzz aqui, no coletivão, tá? Olha só que coletivo legal. Olha só. Se esse buzu aqui, ó, entendeu? Isso era para ser um ônibus? É. Uau, que criativo. Se esse buzu aqui, Não esqueça ele da anda, porta, senão não tem como entrar. ele só anda aqui dentro, ele só anda aqui dentro, ó. Que tipo de, que tipo de transporte é esse? Se ele só transita aqui dentro, dentro do território municipal. Que tipo que é? É inframunicipal, intermunicipal ou interestadual? Qual, pessoal? Quais são as opções? Inframunicipal, Ah, tá bom. tá? É um serviço de transporte inframunicipal. Por quê? Porque ele está andando só dentro do limite do município, ó. Território municipal. Ok? Vamos supor uma segunda hipótese, que esse buzu aqui, tá? Esse buzu aqui, ele saia de Rio Verde, então nós estamos aqui em Rio Verde, para Jataí. Esse buzu, ele vai sair de Rio Verde para Jataí. Então ele, ó, sai daqui, vem para cá. Houve uma transposição do território municipal, sim ou não? O ônibus saiu de Rio Verde e foi para Jataí. Houve uma transposição de município, sim ou não? Respondem, pessoal, não é possível. Vocês estão dormindo? Sim, foi de município para outro, professor. Eu quero interação hoje. Então, Você tá carente, professor? não, eu estou dando aula. Intermunicipal. Intermunicipal. Saiu de um município, Rio Verde, Goiás, foi para Jataí, Goiás. Correto? Bom, Correto, professor. nesse caso, não saiu da esfera, envolveu mais de um município, não envolveu? Vai ser o ISS? Não O sei. imposto que vai incidir vai ser o ISS aqui? Não, não vai ser o ISS. Vai ser o qual imposto que vai incidir? O ICMS. Vai ser o ICMS. Competência estadual. Não é de competência municipal isso aqui. Ok? Bom, e na última hipótese, nós temos aqui. Não posso tirar meu buzu daqui, não. Na última hipótese, nós temos aqui, ó. Barra do Garças.
Rio Verde está em qual estado? Rio Goiás. Verde, Goiás. Barra do Garça está em qual estado? Macro. Mato Grosso. Bem na divisa. Esse aqui é que tipo de transporte? Quando um ônibus sai daqui, Interestadual. muito bem, tá? Muito bem. Aqui nós estamos falando de um transporte interestadual, ou seja, entre estados, tá? Olha só, nós estamos falando de um transporte interestadual, ok? Se é interestadual, envolve mais de um estado. Vai ser de competência do município isso aqui? Não vai ser de competência do município. Vai ser de competência do estado, tá? Então aqui, ó, vai incidir o ICMS, ok? Vai incidir o ICMS. Tá legal? Tudo bem? Conseguiram compreender aí? Sim, senhor. Beleza. Então preste bastante atenção nessa tela aí. Eu vou printar essa tela para depois salvá-la, tá? Preste bastante atenção nessa tela aí. Ó, inframunicipal ISS, ok? Inframunicipal ISS, tá aqui. Intermunicipal ICMS. Interestadual ICMS, ok? Muito bom. Agora é que vem elas. Imagine que nós temos aqui o município de Rio Verde e nós temos o município de Jataí, tá? Então vamos colocar aqui, ó, bem assim para me explicar direitinho para vocês. Então nós temos aqui Rio Verde e nós temos Jataí. Muito bem. Tá aqui. Nós temos uma fazenda, né, localizada aqui em Rio Verde, tá? Nós temos uma fazenda localizada aqui em Rio Verde. E essa fazenda trabalha como uma agroindústria, ok? Trabalha como uma agroindústria. E ela possui várias granjas, tá? Que ela dá assistência. Ela possui várias granjas que ela dá assistência. Então, eu tenho aqui várias granjas que ela dá assistência. Muito bem. Então, preste atenção. Isso aqui são granjas, tá? São granjas, certo? O que que acontece? Existe uma rota de coletivo, tá? Que sai aqui da fazenda, vem nessa granja, vai nessa granja, depois vem nessa granja, depois nessa, aí passa por essa aqui, depois vem nessa aqui e acaba voltando, né, para a fazenda. Essa aqui é a rota, tá? É a rota do coletivo, que é fornecida aqui por essa fazenda. Tá beleza? Tudo bem? Como vocês podem perceber, a rota desse coletivo, ela passa, né, dentro de 4 granjas que estão localizadas no município de Rio Verde. Essa aqui está quase na divisa, mas é boa, a maior percentual dela é aqui, a escritura é aqui em Rio Verde.
Mas tem duas que são no município de Jataí, tá? Tem duas que são no município de Jataí, ok? Duas que são no município de Jataí. Bom, olha só. Como que eu posso classificar essa rota? Como que eu posso classificar essa rota? E aí a minha pergunta para vocês. Como que eu posso classificar essa rota? Essa rota, ela vai ser inframunicipal. Essa rota vai ser inframunicipal ou essa rota vai ser intermunicipal? E aí? O que vocês me respondem? Valendo meio ponto. Essa rota vai ser infra ou essa rota vai ser intermunicipal? Eu acho que é intermunicipal, porque vai para Jataí. Tipo, não importa se tem granjas dentro de Rio Verde que precisa ir, se vai para Jataí, então é intermunicipal. Hum. É a minha opinião. Ou talvez possa ser os dois. Não sei se pode ser os dois. Mas para mim é intermunicipal. Alguém mais? Alguém mais? Não? Então, olha só. Primeira coisa que a gente tem que verificar aqui, qual que é a origem e qual A que Maíra é, falou que é para esperar um pouquinho que ela tá pensando. pensando ou pesquisando, qual que é a origem ou qual que é o destino. A gente tem que, vou colocar aqui, ó, fica mais fácil. Qual que é a origem, qual que é o destino. Primeira coisa que a gente precisa verificar. A sede, a matriz sede é no município de Rio Verde, professor. É, Aí é infra, né? Porque as filiais, ela faz parte da matriz, né? Mesmo que ela está em outro município, se ela for rentável, se todas as fazendas forem para movimento econômico financeiro em relação à matriz, sim, uma boa resposta, mas não é completa. O professor pergunta. Você falou que era para analisar a origem e o destino. Aí o destino final ou os destinos, as paradas? Não, destino final, Então o tá? destino final é a fazenda. A origem vai ser a Muito fazenda, o bem, destino final vai ser a fazenda. muito bem. É isso Qual aí, é o sentido disso? é isso aí. Olha só, quando eu falo em fazenda, tá? Essa fazenda, ela está prestando um serviço de transporte, é um coletivo, ok? A rota dela, a origem se inicia na fazenda e o destino é também a fazenda. Por mais que entre aqui no município de Jataí, tá? O destino é na fazenda. Mas olha só, tem uma observação que o STJ fez questão de definir, tá? O que acontece? Dentro dessa perspectiva aqui, a gente está verificando que passa no município de Jataí, mas não a rota em si, tá? Vamos colocar o percentual de rota que passa em Jataí, vamos estabelecer aqui 30%. Então, 30% da rota é no município de Jataí. 30% da rota é no município de Jataí. E 70% da rota é no município de Rio Verde. Então, o STJ estabeleceu o quê? Que se a rota que tem origem e destino para o mesmo município, por mais que
por mais que acabe ultrapassando o limite territorial de um outro município, até no máximo de 30%, continua havendo a incidência do ISS. Continua havendo a incidência do ISS, que vai ser de competência do município de Rio Verde. Ok? Professor, e se essa rota ultrapassasse o limite de 30%? Ultrapassasse o limite de 30%. Ou seja, ao invés de ser 70%, seria 50%, e aqui 50%. Mesmo que a origem e o destino seja Rio Verde. Bom, aí nesse caso, deixou de ser ISS e vai ser ICMS. ICMS. Compreenderam? Então, numa rota onde que existe origem e destino para o mesmo local, para o mesmo município, mas que acabe ultrapassando os limites territoriais dele em até 30%, mantenha a incidência do ISS. Mantenha a incidência do ISS, ok? Agora, se já ultrapassa o limite de 30%, considera-se intermunicipal, e aí a competência é do Estado, vai haver a incidência do ICMS. Beleza? Alguma dúvida? Pergunta? Não? Posso passar para outro? Pode, professor. Beleza, muito bem. Tirar o print, tirar o print, tirar o print. Ah, vocês vão ver agora meus arquivos. Vou mostrar só o que eu posso, viu? Aqui. ISS. Tá? Beleza, pessoal? Muito bem. Então, em relação ao ISS, essa era a última dúvida que existia a respeito da questão da incidência, tá? O que é isso? O que é isso que está acontecendo aqui? Então, olha só. Está sendo requisitado. Muito bem. Agora, preste atenção. Nós vamos falar sobre um segundo assunto, que é esse daqui, ó. Estou compartilhando na tela aí com vocês. Serviços que não estão compreendidos como fato gerador. Quais são os serviços que não estão compreendidos como fato gerador? Bom, quando eu presto um serviço para mim mesmo, será que vai haver incidência de ISS? O que vocês acham? Quando eu presto serviço para mim mesmo, vai haver incidência de ISS? Não, não vai haver incidência de ISS, né, pessoal? Não vai haver incidência de ISS. Tá legal? Tá acontecendo um negócio aqui. Então, quando eu vírus, professor. Quando eu presto serviço a mim mesmo, não há incidência de ISS. Tá? Outra, quando a prestação de serviço decorrente de vínculo empregatício. Prestação de serviço decorrente de vínculo empregatício. Aquela pessoa que está prestando serviço não paga ISS. Aquela pessoa que está prestando serviço não recolhe ISS. Tá? O prestador, o tomador de serviço, sim, mas o prestador de serviços, não, porque aí é vínculo empregatício. Então, se eu tenho uma funcionária para trabalhar aqui em casa, na carteira assinada, ela vai ter que recolher ISS agora? Não, não vai. Tá? Prestador de serviço, trabalhador avulso. Trabalhador avulso. Sabe aquele cara
que hoje se chama marido de aluguel. Vocês já viram falar no marido de aluguel? Alguém aqui já viu falar no marido de aluguel? Aqui É em Rio tipo o Simão, Verde já Pereirão tem da uma novela? empresa. Simão, você já viu falar no marido de aluguel, Simão? Aqui em Rio Verde tem uma empresa que é de marido de aluguel para fazer concertos em casa, trocar chuveiro. E, Ou seja, essa é a função do marido. então, o cara vai lá na sua casa uma vez na vida, né? Até porque ele não pode ficar indo muito, né? Senão dá problema. Então, Dá ele problema vai pra lá quem? consertar um cano, né, da pia. Bom, esse é um trabalho avulso, né? O cara vai lá uma vez, e olha lá se ele vai voltar, né? É uma situação que esse prestador de serviço ele não tem obrigação de emitir nota, tá? De recolhimento de ISS, ok? E por sócios ou administradores de uma sociedade. Por exemplo, o sócio vai prestar serviço para a sociedade. A integralização do seu capital social é feito por prestação de serviço. O contrato social da empresa permite essa possibilidade. Então, ele integralizou o seu capital, né, a cota do seu capital com prestação de serviço. Vai haver ISS? Poxa, não é situação de envolver ISS, tá? Ele está prestando um serviço para a sociedade, ok? Tudo bem? Da mesma forma, o administrador, porque o administrador, ele pode ser uma pessoa terceira e estranha dos sócios, né? Desde que eles concordem, né? Tenham a anuência aí de 75% das cotas, tá? Bom, a prestação de serviço para o exterior. Prestação de serviço para o exterior. Também não vai haver o quê? Incidência de ISS. Olha o que fala o artigo 156 da Constituição, no inciso, parágrafo 3º, inciso 6. Inciso 2. Olha lá, vamos lá. Artigo 156. Artigo 156. Compete aos municípios instituir impostos sobre. Parágrafo 3º. Em relação ao imposto previsto no inciso 3 do caput desse artigo, cabe à lei complementar. Inciso 2. Excluir da sua incidência exportações de serviços para o exterior. Tá aí. Tá? Então, não há incidência para os serviços prestados para o exterior. Outra, prestação de serviço pelo próprio poder público. O poder público é imune, né? Então, não há incidência do ISS. Outra forma que não incide, prestação de serviço público específico e divisível, com utilização efetiva ou potencial, por se tratar de campo de incidência das taxas. Então, a questão da taxa de serviço, né? Taxa de coleta do lixo, tá? É uma situação que o próprio poder público está prestando serviço, né? Utilização efetiva ou potencial, e não é imposto. Mas por que existe essa diferença? Porque o imposto, ele tem uma natureza não contraprestacional, né? Ou seja, não há necessidade do poder público ter que prestar um serviço para ele ter o direito de fazer a cobrança do imposto. Já a taxa, ela tem uma natureza contraprestacional. O poder público tem que prestar um serviço ou pelo menos colocar à disposição para que ele gere o direito de fazer uma cobrança. Tá? Tudo bem? E por último, nós temos aqui a prestação de serviço de transporte entre estados e entre municípios e de comunicação, que daí, no caso, a incidência é do ICMS, tá? A incidência é do ICMS. Ou seja, não vai haver incidência do imposto sobre serviços, e sim do imposto sobre circulação de mercadorias e serviços.
ok? Esse imposto, o ICMS, ele é de competência estadual, tá? O ICMS é de competência estadual, ok? Competência estadual, tá? Bom, nós temos aqui, né, um comparativo entre o ISS e o ICMS, onde, se nós analisarmos o artigo 155 da Constituição, a gente vai verificar o que está falando o ICMS. Olha só. Artigo 155. Dos impostos dos Estados e do Distrito Federal. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, inciso 2, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte entre estados e entre municípios. E também na prestação de serviço de comunicação. Ok? Televisão, internet, tá? TV a cabo, ok? Ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, então começa no exterior e termina no Brasil. Vai haver incidência da parte que acontece aqui, tá bom? Então, nós vamos falar sobre essa questão de operações. Veja lá. Quando eu falo sobre operações, eu estou querendo falar sobre um requisito material, né? Sobre posse ou propriedade, tá? Então, essas operações aqui, elas estão nos especificando uma característica muito importante para a incidência do ICMS. Então, essas operações aqui, por exemplo, né, elas se baseiam, né, principalmente na circulação de mercadorias, tá? Então, o que seria uma circulação de mercadoria? A circulação de mercadoria seria uma transferência de titularidade. Transferência de titularidade. Ok? Transmissão jurídica do bem. O bem se encontra na posse do Bruno. Agora, o bem vai pertencer, né, a sua posse para a Malu. Ok? Então, dentro dessa perspectiva, a posse sai do Bruno, vai haver a circulação dessa mercadoria, que é não somente a locomoção dela, não é somente a movimentação dela, mas sim a transferência de titularidade, transferência de patrimônio. E agora vai pertencer a ela, a Luciana, tá? Ao Simão, onde nessa perspectiva, além da locomoção, houve também a transferência, a transmissão daquele bem, tá? O que representa a mercadoria significa que aquele objeto, ele sendo corpóreo ou não, tá? Sendo corpóreo ou não, ele é um bem móvel. Ele é um bem móvel, um bem que se pode mover, ok? Mas, ou também bem semovente, tá? Ou bem semovente, tá dentro da classificação aqui, ok? E que há o quê? Uma classificação de mercância, ou seja, mercância é aquilo que se pode agregar valor e que se pode comercializar, tá? Se agrega valor e que se pode comercializar. Tudo bem? Então, dentro dessa perspectiva, nós temos aí uma situação muito importante, que é a respeito da mercadoria, tá? E sobre o serviço, que nós vimos, serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação, estamos falando que é um bem intangível, totalmente imaterial e totalmente incorpóreo, né? Que vai ser executado por uma pessoa em relação a outra, desde que envolva atribuição econômica, desde que envolva atribuição econômica. Tá legal?
Então, somente uma pincelada para a gente poder falar sobre a característica do ICMS e diferenciar isso do ISS. Tá legal? Beleza? Bom, continuando falando aqui sobre o ISS, tá? Nós estamos continuando falando sobre o ISS, tá legal? A sua base de cálculo é o preço bruto, o valor do serviço. Olha o que fala o artigo 7º da Lei Complementar 116 de 2003. Vamos lá? Lei Complementar 116 de 2003, site do Planalto, artigo 7º. A base de cálculo do imposto é o preço do serviço. Então, a pessoa vem aqui no meu escritório, precisa de uma prestação de serviço minha, eu vou prestar o serviço para ela. A gente combina o valor do serviço, R$ 5.000. Qual que vai ser a base de cálculo para prestação de serviço? Sim. Sim. Ok? Ah, professor, e qual que é a alíquota? Bom, a alíquota ela pode ser fixa ou proporcional. Depende da variação, depende do tipo de prestação de serviço, tá? No nosso município, isso aqui, se eu não me engano, é uma referência, não está atualizado, tá? Porque houve uma correção. O nosso município, ele trabalha com os percentuais de 2 a 5%. Se eu clicar aqui no material, deixa eu verificar se eu consigo acessar, se ainda está dando a oportunidade para verificar. Antes já saía direto na questão do ISS. Antes saía direto. Deixa eu ver. Aqui fala só sobre o IPVA, né? Receita, tabela do imposto de renda. Deixa eu verificar aqui. ISS. Vamos ver. Vamos ver o que que fala. Realmente não fala aqui. Antes dava certinho, sabe? Deixa eu verificar aqui para ver se a gente já consegue. Tabela ISS Rio Verde. Vou dar uma olhada aqui e aqui. Não. Secretaria, IPO, nota fiscal, contrato com contribuição de débitos. Mudou, né? O site, eu aqui estou um pouco perdido. Vamos ver. Teria que ser por servidor, né? Eu vou localizar isso direitinho para passar para vocês, porque existe uma tabela anexa, tá bom? Deixa eu ver se no Código Tributário Municipal tem esse anexo. ISS. Ver se tem aqui em anexo. Não. Vamos lá na página 31. Ó, faturador, incidência do imposto no local de estabelecimento prestador, não incidência, isenção, base de cálculo. É isso mesmo que eu preciso. E prefeitura,
fala sobre as hipóteses, né, que pode haver incidência, copiado na lei complementar, serviços de educação, tal, finanças diversas. Estão vendo aqui? Código Tributário Municipal, serviços relativos a bens de terceiros, serviço de transporte de natureza municipal. Olha aqui a advocacia, ó. Estão vendo? Portuários, programação, chaveiros, assistência do imposto local do prestador de serviço, ó, do estabelecimento prestador, tá vendo? Vem escorrendo tudo, né, o que está dentro do Código Tributário Municipal, onde não incide, o que é isento, estabelecimento prestador, base de cálculo. Então, o preço do serviço sem nenhuma dedução, né, exceto os descontos concedidos constantes da própria nota fiscal e as hipóteses de alíquotas fixas aplicáveis às sociedades profissionais e autônomas, porque tem diferença de sociedade e de quem que é autônomo, né? Aí tem a base de cálculo proporcional, o que não se inclui na base de cálculo, né? Está aqui também. Arbitramento e estimativa. Os secretários da Fazenda poderá estabelecer critérios, tem o preço, aqui provavelmente não vai ter o preço da alíquota, né? O percentual da alíquota, tá? Eu tinha isso, naquele link, disponibilizava, mas agora não está aparecendo. Aqui, as alíquotas para a base do imposto são, no caso de retenção do imposto incidente sobre serviço prestado a terceiros, será corresponder ao serviço realizado. Sobre serviços prestados pelo próprio contribuinte, constante da lista de serviços tributáveis no artigo 55, ó, 2%, né? 4%, 3%, 5%, né? Não estando em outras alíquotas, tal. Então, continua sendo de 2% a 5%, né? Continua sendo aqui de 2% a 5%, ok? Beleza? Então, esse aí é o link que vocês vão ter de acesso para que vocês possam verificar, tá? Júlia, está no material do Eduardo Sabag. Eu passo para vocês, tá? Sobre aquela questão da competência, né? Do município. Eu passo para vocês, tá? Daqui a pouquinho eu passo. Deixa eu só verificar aqui. Tributário. Pronto. Vamos lá. Então, dentro dessa perspectiva, a gente verifica aqui, né, de 2% a 5%. Só o índice que não vai conseguir mais aqui, esse eu vou ter que mudar, tá? Bom, e aí a gente parte para o final da aula, que seria o quê? As imunidades. Vamos lá. Nós temos aí as imunidades. Imunidades. Beleza? Nós temos imunidade A, que é em relação de locação de bens móveis. Ok? E nós temos a B, que é a chamada incorporação imobiliária. Muito bem. Então, tá aí. A e B. Tá? Olha só. O que seria locação de bens móveis? Bom, dentro dessa perspectiva, vocês podem verificar que aqui em Rio Verde tem muitas empresas que trabalham com locação de bens móveis. Por exemplo, a Lockmac. A Lockmac é uma empresa que trabalha com locação, por exemplo, de lixadeira, de parafusadeira.
de enceradeira, né? Daquela máquina de furar o chão, né? Britadeira, e série de outras máquinas. Bom, o que os municípios estavam fazendo? Os municípios estavam classificando essa locação, tá? A locação como uma prestação de serviço, ok? Como uma prestação de serviço. O que é muito errado, tá? O que é muito errado. Por quê? A locação, né, não tem nada a ver com prestação de serviço, ok? Locação é locação, prestação de serviço é prestação de serviço. Se eu vou ali, pago para a pessoa me disponibilizar um material durante um determinado período de tempo, e eu que for trabalhar com esse material, isso não é prestação de serviço, tá? Isso não é prestação de serviço, ok? E os municípios estavam fazendo o quê? Alguns ainda até fazem, tá? Os municípios estavam cobrando ISS de locação, pô, tá? Os municípios falaram, opa, isso aí tem que incidir ISS. Aí, o que aconteceu? Né? Veio a súmula vinculante, né? Súmula vinculante número 31 do STF, né? Veio a súmula vinculante número 31 do STF, falou o seguinte, ó, não tem nada disso, não. Em cima de locação, não pode haver incidência, não. Tá? Súmula vinculante 31 do STF. Olha o que fala. Presta atenção. É inconstitucional a incidência do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza, ISS, sobre operações de locação de bens móveis. Gente, locação de bens. Tá? Então, olha aqui a justificativa. Ó. Não se revela tributável mediante ISS a locação de veículos automotores, que consubstancia obrigação de dar ou de entregar. Eis que esse tributo municipal somente pode incidir sobre obrigações de fazer, a cuja matriz conceitual não se ajusta à figura contratual da locação de bens móveis. Então, ou seja, o ministro Celso de Mello aqui, ele trouxe o quê? Trouxe que essa locação, ela não representa, né, uma obrigação de fazer, tá legal? Se não é obrigação de fazer, não vai haver a incidência do ISS, ok? Não há incidência do ISS. Tá legal? Dúvida? Pergunta? Tranquilo? Beleza. Vamos lá. Agora, incorporação imobiliária. O que é uma incorporação imobiliária? Lei 4591, 64. Olha só. Dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias. Ok? Aí fala aqui do condomínio, né, no artigo 1º e seguintes, tá? Da conversão. E daí a gente vai lá para a incorporação. Das incorporações. As incorporações, artigo 28, as incorporações imobiliárias em todo o território nacional reger-se-ão pela presente lei. Para efeitos dessa lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção para alienação total ou parcial de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas. Muito bem. Então, artigo 28, parágrafo único, define o que é incorporação imobiliária. Artigo 29 vai definir o que é um incorporador. Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que, embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive
a venda de frações ideais do terreno, objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas, em edificações a serem construídas ou em construção sob o regime condominial, ou que meramente aceite propostas para a efetivação de tais transações, coordenando e levando a termo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega a certo prazo, preço e determinadas condições das obras concluídas. Então, preste atenção aqui. Incorporador, PF ou BJ, tá? Que se responsabiliza pelo que está acontecendo no local, em razão da venda, né, da alienação das frações dessas unidades autônomas. O que vem acontecendo muito, né, que existe as incorporações imobiliárias, ok? Mas a última coisa para a gente poder falar, e depois a gente vai explanar isso aí dentro da lousa. Parágrafo único do artigo 29. Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio da construção, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda, ou de cessão, já houver sido aprovado ou estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto, respondendo o alienante como incorporador. Então, no próprio projeto, tá, já existe aí a identificação de incorporação imobiliária. Artigo 30. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos aquisitivos que contratem a construção de edifícios. Estende-se a condição de incorporador aos proprietários e titulares de direitos que contratem a construção de edifícios que se destinem à constituição em condomínio, sempre que iniciarem as alienações antes da conclusão de obras, que é o que acontece hoje. Então, veja só, incorporação imobiliária, tá? Então, quando nós estamos falando a respeito, tá, de uma construção, olha só, quando nós estamos falando a respeito de uma construção, isso aqui é um prédio, tá? Eu vou ter que tirar esse prédio daqui e levar ele para cá. Aqui, vamos colocar aqui que são 2 prédios. Beleza? 2 prédios que serão construídos aqui, tá? 2 prédios que serão construídos aqui. Beleza? Então, existe um projeto para a construção desses prédios, tá? Muito bem. Existe um projeto para a construção desses prédios. Certo. Dentro desse projeto, olha só, esse projeto está sendo construído onde? Em um terreno, não é verdade? Esse projeto está sendo construído onde? Em um terreno, né? Está sendo construído em um terreno. Ok? Aqui vão ser disponibilizadas, né, as vagas, ok? Para os moradores do prédio, né? Vai ser feita aqui a portaria, né? Aqui a garagem, tá legal? Então, aqui nós temos aí, né, o prédio sendo construído dentro do terreno. Muito bem. A incorporação imobiliária, ela é isso que vocês estão vendo aí, tá? Quer seja por meio de uma pessoa física, quer seja
por meio de uma pessoa jurídica. Ok? Desde que, tá? Desde que, comerciante ou não, não importa. Nessa situação aqui, nós estamos falando que esse prédio, né, toda essa estrutura aqui, ela está sendo feita para que possa haver a alienação, né, dos apartamentos, vamos colocar assim, né, que é o exemplo no caso, né? A alienação dos apartamentos. O objetivo é o quê? Haver alienação dos apartamentos, tá? Então, inclusive, no próprio projeto, que é geralmente o que acontece, né? Há o lançamento de um projeto, né? E as pessoas, na planta, né? Resolvem fazer a compra do imóvel, tá? Antes mesmo da construção. Ou seja, então, nós estamos falando aqui de uma incorporação imobiliária, tá? Nós estamos falando de uma incorporação imobiliária. Se é uma incorporação imobiliária, ok? Não há incidência de ISS, ok? Não há incidência de ISS, o que é uma briga com as prefeituras, tá? Porque eles cobram e aí tem que haver mandado de segurança, tá? Com liminar, etc., para poder trazer aí um respaldo para a pessoa física ou para a pessoa jurídica. Beleza? Tudo bem? Tudo tranquilo aí? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Estou esperando. Nenhuma? Então vamos fazer um exercício? Vamos fazer um exercício, tá? Tem tempo que a gente não faz exercício. Vamos fazer então. Beleza? Vou enviar aí para vocês, tá? No WhatsApp. Tá legal? Só um minutinho aí. Vai entregar quando esse exercício, professor? Agora. Não! Agorinha. Tá? Coisa simples. Já vou mandar aqui para vocês. Então, olha só. A empresa de transportes rodoviários Bruno Limitada presta serviços transportando pessoas de transportando pessoas. Bom, nesse tipo de transporte, a locomoção dos veículos dentro do município onde se localiza a empresa, bem como de um município para outro, de mesmo estado ou de estados diferentes. Bom,
Ocorre que a empresa citada presta um serviço de transporte em uma rota em que o ponto de origem é no município X e o ponto de destino também acontece no mesmo município. Porém, parte da rota, ou seja, 40% dela, se dá no município vizinho. E agora, os dois municípios autuaram a empresa a fim de receber o ISS devido na prestação de serviço. Bom, com base na situação hipotética acima, a empresa te contrata como advogado tributarista para elucidar a questão e, se preciso for, ingressar com uma ação judicial no caso. De acordo com a Constituição Federal, Lei Complementar 116 de 2003 e posicionamento jurisprudencial, responda de forma justificada e fundamentada qual deve ser a ação judicial proposta e por quê. Olha só, que exercício mais legal. Acabei de inventar isso. Dá uma olhada aí, meus queridos. Coisa simples, tá? Coisa simples. Então, vocês vão verificar aí, tá? Qual que é, nesse caso, entendeu? O que vocês precisam responder, tá? Com base no que a gente viu hoje, tá bom? Eu vou deixar vocês pensarem, vocês podem me entregar, tá? Essa atividade aí nesse final de semana, porque aí vocês vão ter que pensar bastante, tá bom? Beleza? Bom não tá, não. Aí é por e-mail, né? Por e-mail. Pode ser, então, até no domingo à noite, professor? Tá, pode. Que isso?
Alguma dúvida? Eu compliquei nada. Pessoal, um grande abraço a vocês, tá? Eu estou aqui ainda para poder tirar a dúvida. Eu vou só encerrar a gravação. Bom final de semana.